o nosso programa Ponto de Equilíbrio tem um objetivo que é a educação da alma, a educação do ser, né, como um ser integral, espírito, corpo, mente. E nós abordamos tudo aqui. A semana passada a gente deu um toque sobre perdão. Mas eu estava em casa analisando que se Jesus falou tantas vezes sobre perdoar, é porque é muito importante. E a gente fica olhando, mas por que é importante perdoar? Né? Olha só, lá em Mateus, no capítulo 18, a conversa que Jesus está conversando lá com os seus apóstolos, o que é que acontece? Então Pedro, naquela ansiedade dele, perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofendeu? 7 vezes? Aí Pedro fala 7 vezes por quê? Porque na lei, na Torá, tinha dizendo que a gente tinha que perdoar 7 vezes. Jesus, na sapiência dele e daquele gesto dele maravilhoso, olha para Pedro e diz: não, Pedro, 7 vezes não, Pedro, 70 vezes 7. E 70 vezes 7 quer dizer, sabe o que, gente? Que a gente tem que perdoar 490 vezes a mesma coisa. O mesmo problema. A mesma ação do outro. A doutrina espírita nos diz o quê? Que devemos perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Mas se o outro nos ofender novamente aquela mesma ofensa, a gente também tem que perdoar. E aí vem a questão, que a gente deu um toque sábado, né, na questão do perdoar. O que é perdoar? É esquecer? É esquecer totalmente a ofensa? Não. Não é esquecer. Não tem como o André falou aqui, não tem como. E eu falei até assim, a não ser que a gente tenha Alzheimer. Porque aí pode esquecer. Mas quando a gente retornar ao mundo espiritual e começar a tomar pé das coisas, ou seja, voltar ao nosso normal, ao nosso original, nós vamos lembrar daquilo. Que inclusive no mundo espiritual tem todo o livro nosso, né, das nossas existências. A gente pode até relembrar outras, o atual, a passada, a recente. Mas o importante é o que eu vou falar para vocês agora. Primeiro eu quero falar para vocês sobre a questão de como é que nós somos, assim, do ponto de vista enquanto corpo físico, enquanto mente, enquanto espírito. Nós temos esse corpo físico aqui que nos mostramos, que permite que a gente possa realizar as tarefas que nós escolhemos enquanto estávamos no mundo espiritual para vir atuar aqui, né? E refazer também algumas coisas que a gente errou. Mas a gente tem justamente um corpo primordial, porque ele é importantíssimo. Nós vamos ter ele até chegar no processo nosso evolutivo, angelical, que a gente não precisa mais de um corpo físico. Porque o perispírito é esse corpo translúcido, muitas vezes até mais denso, né? Depende, porque esse corpo vai depender das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Se nós somos pessoas maldosas, rancorosas, cheias de vício, de tudo isso que não é bom, nosso perispírito é mais denso, certo? Muitas vezes até não é igual o corpo físico, mas ele fica tão denso que você fica precisando das necessidades do corpo físico nele. Interessante, não é? Então esse corpo, que muitos chamam corpo astral, né? Os egípcios chamavam de Ka, nós espíritas chamamos de perispírito, né? Porque ele está ele faz essa ponta, essa ligação do corpo físico com nós enquanto espírito.
né? Enquanto energia pensante, energia que raciocina, que tem toda essa qualificação que nos foi dada por Deus, pelo nosso Criador, né? O resto a gente vai aprender aqui, mas ele nos deu justamente as coisas primordiais. Então, esse corpo físico que nós chamamos de perispírito é importantíssimo. Por quê? Porque é ele, vamos dizer assim, é ele o mata-borrão. É ele que fica impresso nele todas as nossas ações, tudo que a gente faz de prejudicial ao nosso corpo físico e ao corpo físico do outro, fica registrado nesse corpo que nós chamamos de perispiritual. E aí vem a questão. Aí vem a questão da gente saber perdoar. Da gente saber por que nós temos que perdoar. Por que Jesus se preocupou tanto em falar do perdão? Perdão até para os inimigos. Amar os inimigos, ou seja, perdoar. Agora, perdoar não é esquecer. E perdoar não é conviver com aquela pessoa depois. Por quê? Porque você se melhorou, conseguiu perdoar, mas aquela pessoa talvez não tenha se melhorado. Ela continua com a mesma capacidade de comportamento, de atitudes ruins para com você. Então você vai perdoar, mas não quer dizer que você vai andar de braço dado com ele, essa pessoa, porque Jesus não falou isso. Ele disse perdoar os inimigos, orando, não desejando mal a eles, né? Não ficando feliz quando alguma coisa de mal acontece a alguém que você não gosta. Aí, voltando agora para o perispírito, vamos ver o que é que acontece. Como eu falei, ele registra tudo. E a falta do perdão, você não perdoa porque você criou um ódio daquela pessoa, criou gerou em você uma energia negativa por ela. E isso leva você à raiva. Da raiva você passa a ter o rancor e a mágoa. Aí essa mágoa, veja bem, essa mágoa vai ser carimbada no teu perispírito. E a mágoa está ligada ao quê? É o sentimento que está maior com o quê? Com o nosso coração, né? Por isso tem muita gente infartando por aí. É mágoa retida. A mágoa retida é igual a água velha parada, que só vai dar o quê? Germe, bactérias, né? E nós também. Essa mágoa dentro do peito. E aí onde Jesus fala nessa necessidade desse perdão. E ele diz, perdoai, para que o Pai também o perdoe. Mas a questão é que Deus perdoa sempre. Agora nós não, né? Então nós devemos aprender a perdoar. E o que é que a gente faz? Quando a gente começa a desenvolver em nós esse sentimento, essa atitude de se colocar no lugar do outro, gente, se colocar no lugar do outro. E se fosse eu que tivesse magoado? Se fosse eu que tivesse feito aquilo? Alguém não ia ficar também com raiva de mim? Né? Eu gostaria de ser perdoada. Por quê? Porque muitas vezes, gente, a gente magoa o outro, fere o outro, no momento em que a gente se deixa levar pela raiva. A raiva é um sentimento que faz com que a gente perca o controle da razão. A razão é você saber que aquilo ali é errado e não fazer.
Quando você perde o controle da razão, que você deixa se envolver por esses sentimentos pequeninos, o que é que acontece? Você perde as estribeiras, como os cavalos, quando perdem as estribeiras, saem disparada. Então a gente faz coisas que muitas vezes a gente para e olha, meu Deus, como eu fui capaz de realizar isso, de reagir dessa forma. Então é importante demais esse perdão, para que a gente possa descarimbar no nosso perispírito. Porque estas mágoas acumuladas no nosso corpo perispiritual, e que a gente desencarna, quando a gente passa pelo fenômeno da morte, cheias de rancor, de mágoa, de ódio, de sentimentos negativos, nós vamos para o mundo espiritual justamente nos mostrarmos lá com esse corpo perispiritual que é semelhante a esse nosso agora. E à medida que a gente chega lá, gente, é interessante. A espiritualidade que se encontra lá, no papel de educadores, de orientadores, eles identificam logo aonde está o teu maior problema. Porque o teu corpo perispiritual é como um livro para eles. Eles leem. E aí, essa mágoa fica lá. Você passa um tempão no mundo espiritual, muitas vezes sem reconhecer os erros. Sem reconhecer os erros, sem admitir. Achando que tudo que fez foi certo, porque lhe feriram, porque lhe magoaram, porque lhe tiraram a herança, porque tiraram a sua vida física, porque lhe enrolaram, porque tomaram seu marido, ou tomaram sua mulher, ou porque você foi iludida, né? O cara disse que lhe amava, não sei o quê, e depois não amava coisa nenhuma, e você, iludida, achando, então depois você se acha o quê? Ah, eu não merecia isso. Eu não mereço isso. Ou seja, você começa a se fazer de vítima. E essa vitimização vai fazer com que você guarde essa mágoa, porque você é a vítima. Você é a coitadinha. Você foi a que foi magoada, foi a que foi ferida, foi a que foi prejudicada. E você vai guardando essa mágoa. E lá no mundo espiritual, vai chegar um tempo que você tem que aceitar retornar ao mundo espiritual, ao mundo material, para reencarnar, ou seja, tomar um novo corpo para passar por uma nova experiência física, material. E aí vai ter que acontecer o seguinte, vai ter que acontecer uma tomada de, vamos dizer assim, usar a razão e ter uma tomada de consciência daqueles erros. Muitas vezes são muitos erros. A gente não vai conseguir, numa existência só, vamos dizer assim, refazer tudo aquilo. Não vai. Então a gente vai com a equipe espiritual, quando a gente já está num certo conhecimento, vamos dizer, num certo estágio evolutivo, a gente tem a permissão de participar do nosso projeto reencarnatório. E lá a gente vai fazer toda uma análise junto e você vai observar qual é o erro que você cometeu, qual é o objeto da sua falta de perdão, e vamos trabalhar isso nesse projeto. Você passou com essa mágoa há muito tempo. Como eu falei, a mágoa atinge mais o coração, mas atinge também a mente, atinge qualquer parte do corpo. E também porque nós temos também ofendido alguém. O que eu faço de ruim para mim, eu carimbo o meu perispírito. O que eu faço de ruim para o meu irmão, eu carimbo o meu perispírito.
É tanto que eu tenho que refazer coisas que eu, vamos dizer, errei e fiz. E também quando eu errei e fiz sabendo que aquilo ali é errado, que aí vem a questão de que Jesus fala, né, com o cego, encontra novamente com ele e diz, olha, não tornes a fazer o que tu fizeres, para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, para que ele não usasse os olhos para prejudicar alguém, para caboetar alguém. Usar os olhos, certo? Para estar olhando a vida dos outros, para caluniar, porque você olha uma coisa e muitas vezes não vê o que é real, e você emite um conceito daquilo. E então você sai falando, que é a questão da calúnia. Né? Os olhos e os ouvidos. Então isso tudinho fica marcado em nós, no perispírito. Quando a gente reencarna, o que é que acontece? Tá lá o que é que eu tenho que ter. As doenças que eu vou ter, as deficiências físicas, as deficiências orgânicas que eu vou ter, para poder refazer aquilo. Ou seja, para poder apagar aquela mancha que está no meu perispírito. Porque eu guardei a mágoa por muitos anos. E eu preciso tirar aquilo. Então eu tenho que fazer o quê? Como é que eu vou tirar aquilo? Eu vou passar por uma situação idêntica à que eu passei, para poder eu ter uma reação diferente. Diferente. Mas muitas vezes a gente não tem. Mas a gente precisa estar preparado para isso. São os testes, as provas, as expiações. A prova é mais suave, a expiação é mais forte. Então, precisamos apagar as manchas que nós colocamos no nosso perispírito. Precisamos limpar o perispírito. Eis a questão que todo mundo fala assim, vamos nos iluminar. A iluminação é isso. É você limpar a sujeira que está no seu perispírito, que foi você que provocou. E essa sujeira, muitas vezes, gente, não tem aquela sujeira impregnada, né? Os limos no banheiro, na pia, porque às vezes você compra produtos maravilhosos, mas nem o produto consegue diminuir aquilo. Então, existem essas mágoas que a gente pode dizer que são mais pesadas, mais carregadas de energia negativa. Por quê? Porque foi cultivada por muitos e muitos séculos. Gente, não é anos não, é séculos. Muitas dessas manchas na gente é sexo. É séculos, não é sexo não, gente. É séculos que está ali. E nós precisamos apagar. Como? Vem as doenças crônicas. As doenças crônicas cardíacas, as doenças crônicas que são aquelas que você, pelo menos eu tenho umas crônicazinhas que não foi falta de ir ao médico não, gente. Eu fui ao médico, sim. Não a um médico qualquer não, eu fui a médicos especialistas. E nenhum descobriu o que é que eu tinha. Eu passei 10 anos morrendo e me acabando de dor e médico nenhum descobriu o que é que eu tinha. Dizia que era coluna e não era. Depois de 10 anos foi que um médico, que eu fui intuída para ir para ele fazer a consulta, que veio descobrir que meu problema não era coluna, não era nada da coluna. Eu tenho uma escoliose. Mas que o meu problema era uma inflamação muscular
crônica. Por que crônica? Não tem mais cura, não tem como. Está instalada e não tem como. Você vai ter que conviver com aquilo. E aí é que vem essa questão, veja bem. O que foi que aconteceu? Ou eu não perdoei alguém, ou eu perdoei, mas tive o quê? Não fiz o auto-perdão. Porque eu fiz aquela pessoa sofrer tanto, ou uma pessoa, ou duas ou mais, que eu não consegui fazer o auto-perdão em mim. Então eu me culpava. E não conseguia, vamos dizer assim, desmanchar aquilo. Não tinha como. Não tinha mais como refazer. Então a única forma de refazer era essa, reencarnar. E passar por uma doença crônica que eu vou ter que conviver com ela até chegar a hora de eu desencarnar. Sentindo muitas dores. Isso significa que eu fiz alguém sentir muitas dores físicas. Porque as minhas dores são físicas. As dores afetivas, se você passa por elas com muita insistência nisso, várias vezes, é porque tá lá. O gancho tá lá. O nó tá lá. É onde eu preciso desatar esse nó e apagar tranquilamente. Mas você não pode, muitas vezes, apagar uma coisa que vem de séculos e séculos, né? de ignorância. Muitas vezes repetindo a cada existência aquele mesmo erro. Então tudo é um processo. Só a reencarnação permite isso. Aí eu venho falar de reencarnação dessa forma, para vocês verem também a importância da reencarnação. Que você acredite ou não, você vai ter que passar por ela para poder apagar essas manchas, desfazer esses nós. E desfazer esses nós é se reconciliar. E Jesus fala no evangelho dele, reconcilia-se enquanto estás com teu inimigo, a caminho com ele, ou seja, nessa mesma existência, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao meirinho, e te coloque na cadeia até que pagues o último centavo. Esse colocar na cadeia é a cadeia do corpo físico. Gente, vocês não imaginam. O nosso corpo físico realmente é maravilhoso, nos dá 1000 oportunidades de fazer e refazer as coisas. Mas nós estamos presos a ele. Estamos presos, nós não temos a liberdade que nós temos enquanto estamos, vamos dizer assim, enquanto, no nosso original, enquanto espírito. Enquanto espírito, nós somos bem livres. Quando estamos encarnados, nós ficamos presos ao corpo. Né? E não devemos antecipar a saída desse corpo com o suicídio. De jeito nenhum. Porque aí você está indo de encontro à lei maior, que é a lei da vida, do direito à vida. E aí, quando você tira a sua própria vida física, você está cometendo o erro em não sei quantas fases. Não é só você tira a vida do outro, você vai ter que refazer. Quando você tira a vida do seu corpo, você vai ter que refazer dobrado. Porque, de qualquer maneira, o corpo da gente é um corpo sagrado. Porque foi permitido por Deus que nossos pais fabricassem esse corpo. E Deus é maravilhoso por isso. Essa energia, né? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é isso. É nos dar a vida eterna, que é a vida espiritual. A vida espiritual é eterna para todo mundo. Aí você quer viver uma vida eterna maravilhosa, né? Ou você quer viver uma vida eterna no maior prejuízo, pelo amor de Deus, né? Então está na hora da gente perdoar. É fácil? Não, não é fácil. Porque o orgulho e a nossa vaidade vai depender do grau deles dois para poder a gente realmente perdoar. E perdoar, como eu disse, não é esquecer. Não, perdoar é você lembrar do acontecimento
e aquilo não te causar sentimento negativo nenhum. Ou seja, você não se magoar. Você perdoou de coração. E esse é o perdão que Jesus fala. Esse perdão de coração. A pessoa continua a mesma, certo? Com a capacidade de fazer as mesmas coisas que fez antes. Mas você, não. Você já conseguiu evoluir. Você já conseguiu se colocar no lugar do outro. E compreender que se tivesse no lugar do outro, naquela situação, daquela mesma forma, naquele grau evolutivo dele, também teria feito a mesma coisa. Que é isso que a gente tem que entender. Todos nós estamos sujeitos a errar. Mas tem um ditado popular que diz assim, errar é humano, permanecer no erro é burrice. E é um ditado popular, um dito popular, um adágio popular perfeito. Né? Errar é humano. Será que é humano errar? A gente está aqui, né, nessa experiência. Mas permanecer nesse erro é burrice. Porque você é quem vai sofrer mais ainda. Vocês não imaginam, no mundo espiritual tem espíritos há 1000, 2000, 3000 anos, renitentes, ainda achando que tem que ser daquele jeito. Se você tem interesse de conhecer, de saber assim, mais ou menos, não sei se você vai conseguir, mas tem um livro da coleção de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Libertação. Libertação é fantástico, você vai ver o que é um espírito movido pelo mal durante o tempo e o que é que uma mãe e amigos fazem por aquela criatura, para que ele comece a enxergar a realidade do espírito. Nós temos que entender, gente, enquanto a gente não entender que nós somos espíritos em processo evolutivo, estamos aqui para nos melhorarmos através da nossa transformação moral e espiritual. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar indo e vindo sem resolver nada. Vai passar pelas doenças, porque o câncer é uma das doenças que assola o corpo físico. Ele está lá no corpo perispiritual. E vai depender das tuas ações aqui, das tuas atitudes, ele aflorar no corpo material. Mas depois a gente fala isso mais profundamente, porque a gente tem pouco tempo para falar isso. Mas até lá, se Deus quiser.